Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Para o Y, os melhores do ano são... Segue o rumo, o presente repete as coisas do passado, coisas do passado. É engraçado como a memória converte as coisas do passado, coisas do passado. É engraçado como a memória converte as coisas do passado, canta Maria Reis na última canção de Suspiro, o som de abertura deste episódio. O ano foi dela porque, na sua voz, uma geração desencantada encontrou camaradagem e vulnerabilidades partilhadas num 2024 no qual se assinalou 50 anos da Revolução e tantos parecem ter saudades de um regresso a 24 de abril de 1974. O ano foi também de Luísa Costa Gomes, com os seus contos cheios de ironia, sátira e apuro literário, e de Fernando Guerreiro e da sua escrita visceral que brilha no balanço do ano poético. Este ano de 2024 também pertenceu a Francisco Tropa, com a sua exposição Âmato, no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, e a Patrícia Mazui, com o seu Bowling Saturno, um filme com o qual descemos às trevas. T'es seul face à ton faux. C'est lui qui meurt ou bien c'est toi. A equipa de jornalistas e críticos do Y escolhe todos os anos os melhores na música, na literatura, quer na ficção como na não ficção, nas artes plásticas, cinema, dança e teatro. Neste episódio, Pedro Rios, editor do Y, explica o como e o porquê destas escolhas. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Pedro Rios, bem-vindo a este episódio do P24 para nos falares das escolhas do Y. A equipa escolhe todos os anos quem mais se destacou nas várias áreas da produção cultural, da música, da dança, do teatro, por aí fora. Como é que é o vosso processo de escolha? É um processo que começa por volta de talvez início de novembro, talvez um pouco antes, pelo menos com uma ideia, porque é um processo relativamente longo em que de alguma mentalização, primeiro que temos de fazer isto, apesar de acontecer todos os anos, é sempre uma coisa que levamos muito a sério e, portanto, é preciso começar a pensar o mais cedo possível. Claro que é nas semanas anteriores que se tomam as decisões. Portanto, nós temos uma série de colaboradores que escrevem no jornal, algumas são jornalistas de jornal, alguns são críticos especializados, e todos eles são convocados para este exercício, funcionam com equipas, não é? A equipa das artes performativas, a equipa da música, a equipa do cinema, a equipa da televisão, por aí fora. Só na literatura há 3 equipas e, no fundo, tipicamente, cada crítico envia a sua lista, é feita uma soma matemática, digamos assim, dos objetos ou dos espetáculos mais votados, e depois é preciso responder a desempates, fazer alguns desempates, fazer alguns acertos, dar novas oportunidades a filmes ou a discos que ainda se pode ir ouvir porque há tempo para isso, mas claro que à partida não há grandes mudanças face ao que foram as preferências durante o ano, mas há um processo de ir além da aritmética, mas claro que é um processo sobretudo de somar votações e chegar a uma lista coletiva, ou melhor, a 9 listas coletivas. E é esse processo todo que começa começa e que dura mais de um mês. Gera consensos ou, pelo contrário, gera divisões irritantes e... Não, eu há bocado quando dizia mentalização tem a ver um bocadinho com isso, porque é sempre um processo com alguma... Conflituoso ou não? É uma tensão cómica às vezes, e que às vezes é mais tensa, às vezes menos tensa. Por acaso este ano achei muito pouco tenso. Para além da matemática, por vezes há um processo de diálogo e de novas oportunidades dadas para maturarmos aquilo que é uma escolha coletiva. Claro que ao longo do ano nós lemos mutuamente e vamos ouvindo e vendo as coisas que os outros vão valorizando ao longo do ano, portanto as nossas escolhas também têm muito em comum, e posso falar, por exemplo, da música, em que houve muito consenso. Por exemplo, os 3 primeiros discos da nossa lista, mais ou menos, foram os 3 primeiros listos de várias listas,
a posição desses discos é que podia mudar. Por isso, quando chegamos à lista coletiva, ela acaba por refletir a generalidade, obviamente, dos nossos críticos. Falando de música, Suspiro de Maria Reis é o disco do ano. E na lista dos melhores discos figuram também a Ana Lua Caiano, vou ficar neste quadrado, e já agora também o Rafael Toral com o Spectral Evolution. Deixa-me fazer duas perguntas numa só, como se fosse uma conferência de imprensa. Isto significa que o ano de 2024 foi um bom ano para a música portuguesa? Primeira pergunta. Segunda, isto também significa que o ano de 2024 foi um ano particularmente feminino na música? Sim, são mesmo duas perguntas numa, porque é verdade, eu acho que foi um bom ano para a música portuguesa, se bem que nos últimos anos, acho que isso tem acontecido com frequência ao ponto de já não ser notícia, digamos assim. Se a memória não me falha, no ano passado o nosso primeiro álbum foi o Preto, o Solage, e havia outros que agora não fui buscar, mas havia outros portugueses na lista. Talvez até houvesse mais, não estou recordado, mas é certo que o primeiro lugar este ano volta a ser de um disco português. A Ana Lua Caiano é, se calhar, a revelação da música, revelação em termos de álbum, porque ela já tinha EPs, mas de facto é o ano dela em Portugal e lá fora, porque o disco saiu na Glitter Beat, e o Rafael Toral, que é um dos maiores músicos portugueses dos últimos 30, 40 anos, e este disco será se calhar aquele disco em que ele também, quer dizer, acho que é mesmo o disco em que mesmo fora de Portugal é um dos discos da Wire, é o 14º álbum do ano para a Pitchfork, que é uma publicação generalista, onde Rafael Toral é uma espécie de OVNI, e há outras listas em que ele aparece, mas quer dizer, basta estas duas para dar conta disso. Por isso acho que sim, foi um grande ano, e o nosso disco do ano é o da Maria Reis, e esse disco também para ela é claramente o disco da Maria Reis, aquele disco em que ela apura uma linguagem que já vinha em crescendo e que nós temos vindo a acompanhar, e que é um disco, também é um dos meus discos do ano. Acho que é notável a forma como ela trabalha a linguagem de rua. O que ela canta às vezes não é necessariamente bonito, usa calão, usa, ou seja, literariamente à partida não é, sei lá, está muito longe do bonito ortodoxo, mas é incrível como ela trabalha a métrica, a forma como encaixa essas palavras, e como isso tem um sentido poético que lhe parece sair sem esforço, mas é óbvio que há ali muitos anos a trabalhar esta Sim, fala maneira de de estar. relações interpessoais de uma forma muito clara. Ana Lua Caiano e Maria Reis fazem parte de uma nova geração de instrumentistas e cantoras portuguesas, ou são figuras desgarradas de qualquer movimento? Quer dizer, eu se calhar ligava mais a Maria Reis à sua própria cena associada à cafetra, e se calhar, pelo menos é a minha interpretação, eu vejo-os à Maria Reis e aos seus cúmplices como muito devedores, mas já tendo superado, digamos, superado não, mas já tendo autonomizado, mas muito devedores da revolução que foi ver fachada para a escrita em português e para trabalhar a tradição e de uma forma, lá está, de rua no sentido de streetwise quase, das letras serem vulgares no bom sentido do termo. Ana Lua Caiano trabalha a tradição numa onda mais tipo megafone, mais popular, e cruza com a eletrónica. Ela, se calhar, neste momento não é fácil filiá-la, mas ao mesmo tempo podemos ligá-la à Knife, aos projetos de João Guardela, claro. Mas são coisas diferentes, apesar de, se calhar,
enfim, também têm em comum esse trabalho com a língua, mas também isso deixou de ser notícia Sim, há porque de ali uma facto. complementaridade, sim, isso também deixou de ser notícia. O que é notícia é no cinema, a escolha ter recaído sobre a Patrícia Mazui com Bowling Saturno, o primeiro filme desta cineasta francesa a estrear em Portugal. Ela foi objeto de uma retrospectiva à sua obra na última edição do Lisboa Film Festival. Qual é que achas que é a importância da Patrícia Mazui, deste filme, no atual cinema contemporâneo? Aqui socorro-me um pouco do Vasco Câmara, que a entrevistou e viu ligações entre. Portanto, ela é uma cineasta que não será muito conhecida, pelo menos do grande público, pelo menos em Portugal, mas já tem sete longas-metragens e o filme dela, o último, que é de 2022, mas chegou a Portugal em 2024, à boleia um pouco também, ou antecipando, ou sendo antecipado nessa participação dela no Lefest, este Bowling Saturno faz uma ligação com o seu primeiro filme, que a sua primeira longa de 1989, que tem algo que ela trabalha em vários filmes, que é a ruralidade, e há um lado negro neste filme, uma espécie de thriller que encantou, digamos assim, os nossos críticos, e se calhar falando dela também é uma forma de falar do papel que tiveram e têm tido ao longo de vários anos os distribuidores independentes em Portugal. Vários filmes da lista de cinema foram trazidos por distribuidores independentes, do Kaurismäki ao Thomas Arslan, até filmes de património, digamos assim, como os do Rivette, que tiveram estreia comercial este ano em Portugal, e foi um pouco. O Vasco Câmara escreve sobre isso, sobre como, às vezes, sem haver muito público, há muita oferta, digamos assim, há alguma oferta de valor e tem a ver muito com uma cinefilia destes distribuidores independentes que não se explica pelas lógicas de mercado. Não é uma marca d'água do suplemento que tu editas e que ajudou a cimentar o valor do Y. Para acabar, qual foi a tua maior surpresa, a maior descoberta deste ano? Sei que ouves sobretudo música, mas também tens as tuas predileções pela não ficção e as entrevistas que fazes no Y e em outros cadernos do público. O que é que mais te alimentou a curiosidade? Uhum. Eu, se calhar, assim, de repente, lembro-me de um livro, que é um livrinho que saiu pela Antígona, que se chama Caminhar, do francês Frédéric Gross. É um livrinho, como o nome indica, sobre caminhar, mas é uma perspectiva. Por acaso há outros livros sobre caminhar que saíram este ano, não sei se há alguma tendência, mas este em especial, quer dizer, este em especial, os outros eu não li, mas este é escrito com uma beleza literária, apesar de ser um livro de não ficção, eu diria que é não ficção literária, porque é mesmo um, muito bonita a forma como ele escreve sobre como caminhar foi importante para filósofos como Nietzsche ou Rousseau, no ato de pensar deles. Temos esta imagem clássica do filósofo ou do escritor sentado na escrivaninha, como se as ideias viessem de cima, e o que ele conta de uma forma muito bela é como caminhar é essencial para libertar quase o corpo, quase a mente do cotidiano, permitindo-a chegar a sítios novos. E neste processo ele faz uma distinção clara entre o caminhar competitivo dos nossos dias, o caminhar em que há apps para medir os nossos passos, a nossa performance, e ele, que é um filósofo de esquerda, um filósofo político, está muito longe disso, e contrasta esse caminhar com o caminhar, e ele também é um caminhante, ele caminha longas horas, mas sem este objetivo de performance, é quase um ato espiritual de diluição de nós mesmos na paisagem, que deixa de ser paisagem, porque também nós somos paisagem. Pronto, este foi assim um livro que eu achei fantástico e tenho de o reler. E se calhar, pronto, como dizes, venho da música, 2 discos. Adorei 11 vezes sem conta o Brett, da Charlie XCX. Acho que não é só marketing de todo, é um disco de pop, dos melhores discos de pop dos últimos anos. E pronto, e a surpresa é este disco existir neste momento da carreira dela, ela que andava um bocadinho perdida, apesar de fazer coisas muito interessantes, andava um pouco
podia ser isto, podia ser aquilo. Acho que este disco está tudo no sítio. E uma coisa mais fora do radar, mas que também está em várias listas melhores do ano, inclusive na nossa, o disco da Cindy Lee, que é um disco que não existe no Spotify, aparece no YouTube com 2 horas, portanto é um disco longuíssimo, 2 horas, e tem tudo ou teria tudo para passar ao lado, mas que foi apanhado pelas pessoas e cresceu no YouTube, e faz todo sentido que assim tenha sido, porque o disco é fabuloso e é como se estivesse a ouvir uma rádio dos anos 50 ou 60, aquelas melodias das Girls Group, aquelas melodias perfeitas de uma era ingênua, mas com o ruído que o indie rock autorizou, digamos assim. Pronto, fica a harmonia por aí. Pedro, obrigado por esta caminhada, pelo ano de 2024 e pelas referências que nos deste. Já sabe que quem quiser saber mais, basta clicar em público.pt e ver os melhores do ano escolhidos por isso. Para terminar, na televisão, sugerimos um épico sobre o Japão feudal, que se revelou imperdível. Se não viu, está na altura de o ver. Chama-se Shogun. Estamos em 1600 e os católicos portugueses têm andado a fazer das suas no Japão, onde há muito lucro com o comércio. Há uma crise de poder em Osaka, na sequência da morte de um governante cujo filho ainda não tem idade para tomar o seu lugar, e 5 senhores da guerra estão na corrida ao título de Shogun, um todo-poderoso líder militar. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.